cristianismo. É o tema que nós vamos desenvolver a partir de hoje na igreja. Todos acharam? Encontraram? Então acompanhe a leitura, por favor. E diz assim Lucas, foi ele que escreveu o Atos dos Apóstolos, viu? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale coisas profundas à igreja ao longo dessa série de mensagens que iniciamos agora. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós temos vivido dias muito confusos. O mundo está mergulhado num turbilhão de dúvidas. As pessoas andam em busca da esperança, e elas correm de um lado, elas correm para outro, elas não encontram a esperança. O mundo está aí cheio de religiões, e as pessoas ficam perguntando: e aonde está a verdadeira religião? Aonde está Deus? Aonde eu posso ter certeza que Deus está falando comigo? Aonde eu posso ter convicção de que o ensinamento é de Deus? Que não é uma farsa, que não é um evangelho pervertido, que não são aqueles caminhos que o Senhor disse, aos olhos do homem, parece conduzir a Deus, parece conduzir a vida, mas o fim desses caminhos conduz à morte. Então ensina-nos, Senhor, a tua verdade. Fala coisas profundas ao teu povo, à tua igreja santa, aos teus pequeninos, aos teus eleitos, às tuas ovelhas. Usa-me como instrumento teu, como pastor que o Senhor mesmo vocacionou, que o Senhor mesmo constituiu sobre este rebanho. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade, Senhor, de explanar a tua palavra com verdade. E que tudo que for proclamado desse altar, que seja para a tua honra, que seja para a tua glória, e que seja para o engrandecimento e o amadurecimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus que crer, diga amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, a pergunta é: o que é o cristianismo? Como é que nós podemos saber qual é o verdadeiro cristianismo? Olha, irmãos, é muito importante você saber identificar o verdadeiro cristianismo, a verdadeira igreja, porque nós vivemos num mundo que cada dia que passa, ele se torna mais cheio de religiões. O mundo está repleto de religiões, e no meio desse número incalculável de religiões, é absolutamente vital que você saiba identificar o que é cristianismo, o que não é cristianismo, o que é a igreja verdadeira, o que é a igreja falsa. As pessoas estão aí fora em busca de esperança. Ao longo dos séculos, as pessoas têm buscado esperança nos filósofos, nos estadistas, nos políticos, nessas mais diversas formas de religiões que existem, as religiões que o mundo tem apresentado. E pasme os senhores, ao longo dos séculos, as pessoas não têm encontrado esperança.
Tudo isso falhou. Os filósofos falharam, os estadistas falharam, os políticos falharam, as religiões falharam. Nada disso trouxe esperança para o homem. Nada disso trouxe esperança para o povo de Deus. Por quê? Porque só se pode encontrar esperança no verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus. Só o evangelho da graça de Deus diz de onde nós viemos, por que nós estamos aqui nesse mundo e para onde nós iremos. Só o evangelho diz isso. Então, só o evangelho genuíno, puro, verdadeiro, pode nos dar esperança. Diga graças a Deus. Mas aí alguém diz assim: pastor Carlos, espera aí. Alguém lá fora pode dizer: mas nem no evangelho o senhor pode afirmar com certeza que há alguma esperança? O senhor não pode dizer isso, porque o evangelho, pastor, esse cristianismo que o senhor está enfocando aí, olha, ele já tem sido experimentado, sabe, por 2000 anos, e eu posso afirmar ao senhor com toda certeza que o cristianismo também falhou, o evangelho também falhou, como tem falhado todas as religiões do planeta. Um velho pregador inglês, um velho pregador europeu do século XIX, ele dizia o seguinte: não é que o cristianismo foi experimentado pelo mundo e falhou, não é que o evangelho foi experimentado pelo mundo e falhou. Ele disse: não, é que o cristianismo, o evangelho, ele foi achado extremamente difícil e o mundo não quis experimentá-lo. O mundo não quis provar o evangelho. Olha, esta é a verdade nua e crua. De uma forma geral, o mundo nunca experimentou o cristianismo. Você vê que se fala muito sobre cristianismo, mas na verdade, irmãos, poucos experimentaram o cristianismo. Por isso que eu tenho que afirmar para você, categoricamente, que o cristianismo, com a sua mensagem da graça de Deus, é a única esperança para o povo de Deus, não há outra. Por isso que é absolutamente urgente perguntar: o que é o cristianismo? O que é a igreja cristã? Qual é a função da igreja nessa terra? Qual é a mensagem que a igreja de Jesus, que a genuína igreja, que a verdadeira igreja tem que proclamar ao mundo? São perguntas importantíssimas. E eu vou repetir para você: olha, não existe nada debaixo dos céus que possa capacitar o povo de Deus a vencer as suas lutas, a ter domínio sobre a sua vida, a ter uma esperança que não possa ser obscurecida por nada, nem por ninguém nessa terra, senão este evangelho da graça de Deus que a igreja verdadeira tem que proclamar. Então fica absolutamente óbvio que a função da igreja é proclamar o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo disse isso. Eu queria que você conferisse, por favor, na epístola aos Efésios, quando ele escreveu à igreja de Éfeso, capítulo 3, versículo 8 em diante. Então ele disse assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então a função da igreja não é ficar envolvida em política, a função da igreja verdadeira não é ficar fazendo obras sociais, a função da igreja legítima não é ficar promovendo shows, não é ficar promovendo lazer. A função primordial da igreja é tornar conhecido o quê? A multiforme sabedoria de Deus. O que é a multiforme sabedoria de Deus? O evangelho da graça de Deus que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, que traz para a igreja a revelação dos mistérios que permaneceram ocultos em Deus e das gerações passadas, mas que aprove a Deus revelar ao seu povo nos últimos tempos, desde o apóstolo Paulo para cá. Amém? O grande problema é que hoje, irmãos, há uma confusão geral sobre o que é o evangelho, sobre o que é a igreja, sobre o que é que o cristão deve fazer.
Eu vejo as pessoas aí completamente desnorteadas. Eu vejo as pessoas perguntando o que é o verdadeiro cristianismo, porque tudo que existe nesse mundo, isso que é cristianismo. O que é a igreja de Jesus? Onde está a verdadeira igreja? Como identificar, no meio de tantas que se dizem cristãs, quais são as verdadeiras e quais são as falsas? E eu vou dizer uma coisa para você. Essa confusão não está restrita apenas às pessoas que estão no lado de fora da igreja. Não, pelo contrário. Essa confusão, ela está também estabelecida dentro da chamada igreja cristã. Você vê que uns dizem que é o G12, outros dizem que é colocando óleo na cabeça, outros dizem que tem que usar véu, temos a igreja do véu. Outros já dizem, não, cristianismo é fazer culto para quebrar maldições. O outro já diz que é a fogueira santa não sei de quê, que é uma corrente de 12 semanas. Outros dizem que o cristianismo é a pessoa não ouvir uma música popular brasileira, é não ir à praia, é não poder assistir uma televisão. Outros dizem que é fazer jejum, quer participar de vigílias, quer fazer promessa para os santos, quer participar de uma procissão, quer participar de uma romaria. É isso que se diz aí fora. Alguns anos atrás, não faz muito tempo, esse Papa que morreu há pouco tempo, ele fez uma visita a Israel. Depois de longos anos, um representante do catolicismo foi lá a Israel, e ele foi para tentar melhorar o relacionamento, que sempre foi muito estranho, entre o judaísmo e o catolicismo. E quando o Papa, naquela ocasião, fez essa visita, pasmem os senhores, as manchetes dos jornais, dos principais jornais do mundo inteiro foi o seguinte, no outro dia da visita: judeus e cristãos unidos outra vez. Judeus e cristãos unidos outra vez, quer dizer que para o mundo lá fora, para o mundo secular, para o mundo ateu, para o mundo incrédulo, o cristão é uma pessoa que é devota de um santo, é uma pessoa que acende velas, é uma pessoa que se prostra diante de imagens, é uma pessoa que faz uma romaria para o túmulo de um morto, é uma pessoa que crê em purgatório, é uma pessoa que é devota da Virgem Maria. É essa a imagem que o mundo tem do que é o cristão. Você já imaginou isso? Judeus e cristãos unidos outra vez. Como é que é possível? Então não é de admirar que esse estado de confusão generalizado esteja estabelecido hoje. Outro dia, eu vi o líder de uma denominação muito grande aqui no Brasil dizer assim: a igreja de Jesus, ela tem que ter preferência pelos pobres. A igreja tem que ter preferência pelos pobres. Que barbaridade! Não! A igreja, ela tem que ter preferência pelos filhos de Deus, ela tem que ter preferência pelo homem, seja ele rico, seja ele pobre. Isso é um erro dizer que a igreja tem que ter preferência pelos pobres. Bom, ao longo dos próximos cultos, nós vamos aprender muita coisa importante aqui na igreja. Por exemplo, qual é a origem da igreja? Olha, se você quer saber o que é a igreja, o que é o cristianismo, você é obrigado, meu irmão e minha irmã, a retroceder até o princípio. Você é obrigado a ir lá no princípio e descobrir com a Bíblia na mão como é que a igreja começou. Como nós vamos fazer agora. Vamos lá no livro de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 1. Versículo 1 a 4. Marca aí na tua Bíblia. Então diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram dele testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Olha que coisa. A primeira pessoa a se interessar em saber o que era a igreja, o que era o cristianismo, foi esse amigo de Lucas chamado Teófilo. Foi a primeira pessoa a ter esse interesse. Lucas era um médico, um historiador extremamente competente, um homem que acompanhou o apóstolo Paulo,
E foi exatamente a Lucas que Teófilo se dirigiu em busca de respostas convincentes, em busca de respostas precisas, em busca de respostas claras, objetivas. Então Lucas diz para Teófilo: olha, Teófilo, é o seguinte, eu vou te escrever uma carta, eu vou fazer uma narração coordenada de tudo o que aconteceu. Eu vou te dizer por que nós cremos no que cremos. Eu vou contar para você toda a história. Então Lucas escreve 2 cartas. A primeira é esta que eu acabei de ler aqui, os primeiros versículos. Isso foi uma carta que depois a igreja tradicionalizou chamar de evangelho. Foi uma carta escrita para Teófilo. E a segunda, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, para você saber o que é o cristianismo, para você saber o que é a igreja, você tem que ir ao passado e considerar essa história aqui. Se você não fizer isto, você nunca vai entender os fatos. Então, pastor, qual é a história? Bom, a história é a seguinte: há 2000 anos atrás, lá em Israel, havia um grupo de 12 homens e umas poucas pessoas mais, gente que as autoridades daquela época consideravam pessoas extremamente comuns, extremamente simples, consideravam pessoas analfabetas, ignorantes. E era verdade. No duro, na realidade dos fatos, não havia absolutamente nada que recomendasse aquelas pessoas. Não havia. Eles não tinham grandes nomes, eles não eram nascidos de famílias importantes, eles não tinham curso superior, eles não tinham dinheiro, eles não tinham nenhum meio de comunicação e propaganda, eles não tinham absolutamente nada. Numa linguagem popular atual, poderia-se dizer um monte de pé rapado. Não se usa essa expressão, né? Ah, isso é um pé rapado, isso é um monte de pé rapado. Agora, há algo que é fato, eu estou falando de fatos concretos, verdadeiros, e que Lucas registrou. O que é fato, pastor? Abra em Atos dos Apóstolos agora. Atos capítulo 17. Versículo 6. Os judeus reúnem um monte de gente, de marginais, pessoas da pior estirpe, para pegar os discípulos, invade a casa de Jason e diz assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Quer dizer que aquele pequeno grupo de pessoas ignorantes, de pessoas iletradas, de pessoas que não tinham estudo, estavam o quê? Transtornando o mundo. Olha, irmãos, em menos de 2 séculos, o cristianismo tornou-se a força mais poderosa dentro daquele gigantesco império romano da época. Em menos de 2 séculos, em menos de 200 anos, você vê que já no 3º século, logo no princípio, o cristianismo tinha se tornado uma força tão poderosa que o imperador Constantino era o imperador do 3º século, um político experiente, malandro. O Império Romano sempre perseguiu os cristãos, mas quando ele percebeu que o cristianismo havia crescido muito, havia se tornado uma força muito poderosa, ele, num golpe político, todo político é astuto, né? E esse Constantino aqui não era diferente. Ele disse: bom, eu acho o seguinte, é melhor, ao invés de persegui-los, se aliar a eles. E aí baixou um decreto, tornando oficialmente o Império Romano uma religião cristã, tornando a religião cristã a religião oficial do Império Romano, o que foi uma desgraça isso. Mas eu não vou falar sobre isso agora, depois eu falo. A pergunta que eu faço é a seguinte: irmãos, como foi que aquele pequeno grupo de pessoas, sem estudo, sem cultura, sem dinheiro, sem propaganda, sem nada, conseguiu chegar numa posição tal que pôde abalar o Império Romano num espaço de tempo tão curto? Como é que isso pôde acontecer aqui? Será que foi porque eles pregavam política que eles transtornaram o mundo daquela época? Será que foi porque
eles iludiam as pessoas com promessas mirabolantes de cura, de riqueza, que eles transformaram o mundo daquela época? Será que foi porque eles saíam pelo mundo afora, distribuindo o vidrinho de óleo, conclamando as pessoas a buscarem uma rosa ungida? Será que eles transformaram o mundo porque saíram promovendo shows de artistas famosos? Claro, é evidente que não, sem dúvida nenhuma que não. Então já dá para você ver que o cristianismo é um fenômeno da história, é um fato, absolutamente é um fato. Olha, você não pode entender a história do mundo sem inserir dentro da história do mundo a história da igreja. Não pode, não tem como. Olha, meus irmãos, esses cristãos primitivos aqui, eles saíam por toda parte, falando, testemunhando, pregando. Aonde eles iam, eles estavam falando, eles estavam testemunhando, eles estavam pregando. E essa é a explicação deste fenômeno tremendo, espetacular, que é a igreja de Jesus Cristo. Agora a pergunta: qual era a mensagem que essas pessoas pregavam que transtornou o mundo? Aonde a mensagem chegava, transtornava o mundo, causava transtorno nas pessoas. Vamos ver aqui com a Bíblia na mão. Atos capítulo 1. Vamos voltar no início de Atos. Capítulo 1. Vamos ler outra vez do versículo 1 ao 3. Lucas diz assim, é a segunda carta. Ele diz: escrevi o primeiro livro, a primeira carta ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Bom, o ponto de partida, a coisa fundamental, é que o cristianismo, ele gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, era o tema principal da pregação da igreja primitiva. Infelizmente, eu digo, isso tem sido esquecido nos dias de hoje. Infelizmente. Então você observa que Lucas, ele não escreveu somente sobre o que Jesus fez. Ele diz, mas também sobre o que Jesus ensinou. Essas duas coisas têm que andarem juntas: o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Olha, não esqueça disso, viu? O que ele fez e o que ele ensinou. Agora leia o versículo 8. No versículo 8 diz assim: Jesus ressuscitado, falando com aqueles discípulos, e diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E agora nós temos aqui algo simplesmente espetacular. Aqui nós vemos um judeu pobre, um homem que era um simples carpinteiro de uma vilazinha chamada Nazaré, um homem que só começou a pregar aos 30 anos, 3 anos depois, ele já foi crucificado, foi morto, foi sepultado. E agora, nós encontramos este homem dizendo, olha, vocês vão dar testemunha sobre mim até os confins da terra. Vocês vão testemunhar sobre a minha vida, sobre a minha pessoa. Por que isso? Porque algo aconteceu com este homem, o Senhor Jesus Cristo, que afeta individualmente, meus irmãos, cada filho de Deus que tenha existido, que exista, ou que venha a existir nesse mundo, num corpo de carne. Algo aconteceu com Jesus, que afeta, vou repetir, todo filho de Deus, todo, sem exceção, que tenha existido, que exista hoje, ou que venha existir amanhã no corpo de carne. Então, quando nós falamos de cristianismo, nós não estamos falando daquilo do que eu ou você acreditamos. Nós estamos falando de fatos. E os fatos é a pessoa de Jesus, é aquilo que ele fez, aquilo que ele disse, é o significado da sua pessoa. Isso é que é cristianismo. Então, a partir daqui,
A primeira coisa que nós precisamos saber é quem era Jesus. Quem era Jesus? A Bíblia diz quem era Jesus. Como é que ele nasceu? Jesus era um homem como todos os demais homens que existiam naquela época, ou que existem hoje, ou que vão existir amanhã? Não, absolutamente não. E Lucas mostra isso. Por isso que é importante Lucas. Venha outra vez no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 31 em diante. Todos os irmãos acharam? Quando o anjo se dirige a Maria, o anjo Gabriel, para notificar Maria de que ela daria luz a uma criança. Então o anjo disse, versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Você vê que Maria era inteligente, né? Ela disse, eu sou uma virgem. Eu sou uma moça virgem, eu não tenho relação com nenhum homem. Como é que eu vou dar à luz a uma criança? Como é que isso vai acontecer? Como é que vai ser possível isso? Olha a resposta do anjo no versículo 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha, irmãos, eu já expliquei na igreja em outras oportunidades isso aqui. Todos os seres humanos que já habitaram nessa terra, a partir de Adão e Eva, e todos aqueles que habitam hoje, e todos aqueles que vierem habitar amanhã, sempre serão consequência do espermatozoide do homem fecundando o óvulo da mulher. Não pode existir um corpo, não pode ser gerado um corpo, sem que haja esse processo biológico que o próprio Deus criou. Tem que o espermatozoide do homem vir e fecundar o óvulo da mulher. Não pode ser diferente. Ainda ontem a televisão mostrava um fato que aconteceu aqui no Brasil. A moça queria ter um filho, mas ela tinha problemas, eu acho que útero pequeno, alguma coisa assim, que não tinha como gerar uma criança ali dentro, impossível. E aí o que é que ela faz? Ela pede à mãe que fosse a barriga de aluguel para o filho dela. Como é que a ciência evoluiu, né? Então como é que se fez? O médico pegou o espermatozoide do marido no laboratório, pegou o óvulo dela e colocou lá. Na hora que o espermatozoide fecundou, que começou o processo de fecundação, ele pegou e jogou dentro do útero da mãe dela, da avó. E ela desenvolveu normalmente. E aí deu à luz a criança, né? O filho era da filha, mas a avó foi a barriga de aluguel. Então, tem que haver o espermatozoide do homem fecundando o óvulo da mulher. Olha, o corpo de Jesus, irmãos, foi o único corpo de carne que existiu nessa terra que não passou por esse processo. Aliás, o anjo esclareceu isso para José. Aqui em Mateus, capítulo 1, você vai conferir. Mateus, capítulo 1, versículo 20. Mateus capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz aqui. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha, não tema, não fique aí com a cabeça quente, não fique aí pensando bobagem, não fique pensando que a tua noiva fez alguma coisa errada. O que foi gerado no ventre de Maria é do Espírito Santo, foi Deus que gerou. Por isso que o anjo chamou de ente santo. Olha, Maria,
o Espírito Santo vai descer sobre ti, o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Quando uma mulher está grávida e ela não tem certeza de quem é o pai, o que é que se faz para saber quem é o pai? Tem 2 ou 3 suspeitos, faz um exame de DNA. Aí o exame de DNA vai mostrar exatamente quem foi o pai, de qual foi o espermatozoide que fecundou o ovo daquela mulher. Foi de fulano, de Beltrano ou de Cicrano. Se fosse feito um DNA de Jesus, apareceria lá, meu irmão, a força e o poder sobrenatural de Deus. Diga glória a Deus. Um ente santo. Por que tinha que ser assim, pastor? Porque tinha que ser um ente santo. Se fosse um ser de carne, por exemplo, se fosse José se relacionando com Maria, ia gerar um corpo. Só que esse corpo ia trazer a semente do pecado, como nós trazemos no nosso. Não podia ter a semente do pecado, tinha que ter um ente santo. E qual foi o objetivo disso tudo? A encarnação de Deus. Para que Deus se encarnasse, para que Deus habitasse naquele corpo. João explica isso. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 1. Versículo 1. João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era a palavra de poder, a palavra criadora, Deus criando todas as coisas, haja luz, haja isso, haja aquilo. Aquela palavra criadora, aquela palavra de poder estava com Deus, aquela palavra era o próprio Deus falando. O verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne. Deus se fez carne, ele diz, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha, habitou entre eles, os judeus naquela época. Deus se fez carne, Deus assumiu uma forma humana, Deus assumiu um corpo, aquele corpo que não tinha semente do pecado, aquele ente santo, que o próprio Deus gerou no ventre da virgem. A pergunta agora é a seguinte: por que é, meus irmãos, que a maioria do povo de Deus não consegue compreender o fato de que aquele bebê que nasceu em Belém é o Deus Todo-Poderoso? Por que a igreja tem dificuldade com isso aqui? Sabe por quê? Porque a igreja, ela tem errado profundamente quando ela começa o seu evangelismo, quando ela começa o seu ensinamento, apresentando Jesus como sendo a segunda pessoa da Trindade, e não como Deus único. Como é que a igreja apresenta Jesus? A segunda pessoa da Trindade. A igreja nunca apresenta Jesus como Deus único, não apresenta. Volta aqui outra vez em Atos. Volte lá. Atos capítulo 1. Versículo 1. Vamos ler só o versículo 1 agora. Lucas diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por exemplo, Jesus ensinou sobre si mesmo. Ele ensinou sobre ele mesmo. Ele afirmou nos seus ensinamentos de uma maneira categórica que ele era o Deus único. Fazia parte dos seus ensinamentos. Aqui no livro de João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 56. Jesus disse para os judeus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Olha que coisa interessante. Abraão, que vocês falam tanto nele, viu o meu dia, viu a minha glória, se regozijou. Alto lá. Você ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Abraão viveu
Bota anos lá para trás, 4.000 anos atrás. E você está dizendo que viu Abraão. Você não tem ainda 50 anos. É verdade. Num corpo de carne, Jesus não tinha ainda 50 anos. Tinha 32, 33 anos por aí. Mas, na sua natureza espiritual, ele era desde a eternidade. Aí ele diz, em verdade eu digo para vocês. Antes que Abraão existisse, garotos, eu sou. Eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Lembra quando Moisés foi ao Egito? Ele disse, Senhor, quando eu chegar lá no Egito, e o povo de Israel perguntar, quem é que te enviou, Moisés? O que é que eu digo? Você diz para eles, o eu sou me enviou. Acabou a história. O eu sou, o Todo-Poderoso te enviou. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Mas ele disse mais, ensinou mais coisas sobre ele mesmo. Nesse mesmo livro de João, capítulo 10, versículo 27 em diante, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quer dizer que todos nós estamos nas mãos do Filho, não é verdade? Não é o Filho que está falando aqui? É, a pessoa humana. Ninguém as arrebata da minha mão. No versículo 29 ele diz, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Você vê, né? Da minha mão, ninguém arrebata. Da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Finalmente, as ovelhas estão nas mãos do Filho ou estão nas mãos do Pai? Ele disse, eu e o Pai somos um. Jesus, ele tinha duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele tinha a sua natureza humana, o seu corpo de carne, e ele tinha a sua natureza espiritual. Olha, os judeus entenderam tão bem que Jesus estava afirmando ser o Deus Altíssimo, ser o Deus deles, que eles se encheram de ira. Eles ficaram profundamente indignados, porque eles consideravam isso uma blasfêmia. Veja aqui no versículo 31. Versículo 31. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Os judeus responderam, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Olha que coisa, né? Olha como é o problema da cegueira espiritual. Veja como é importante você ter olhos iluminados, você discernir, né, a palavra. Ele só viu o homem, ele só conseguiu enxergar a natureza humana, ele só viu o corpo, eles não enxergavam a natureza divina, só viu o homem. Isso é um absurdo, isso é uma barbaridade. Nós queremos apedrejar você, não pelas coisas boas que você tem feito aí, nós queremos apedrejar por causa da blasfêmia. Você está blasfemando. Como é que você, homem, se faz Deus a ti mesmo? Diz que você é o Deus Todo-Poderoso. Olha, Jesus considerava tão importante ensinar sobre si mesmo, que ele repete pela terceira vez o mesmo ensinamento. Olha como isso é importante, viu? Adiante um pouquinho aí. Capítulo 14, desse mesmo livro de João, versículo 6. Agora ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É muito curioso essa passagem aqui. Olha, 90% dos pastores, e eu era um deles, e 90% do povo de Deus diz assim, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai,
senão por mim. Ainda aponta o dedo assim lá para cima, como se tivesse um pai lá no céu e um filho aqui embaixo na terra. Observe isso. Observe. Bom, mas Jesus não disse isso. Jesus disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Versículo 7. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Que coisa, não? 3 anos convivendo dia e noite com Jesus, recebendo os ensinamentos de Deus, e agora vem Jesus e diz: olha, vocês não me conhecem. Se vocês me tivessem conhecido, vocês conheceriam também meu Pai. E aí completou: desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí a turma diz: agora a coisa ficou complicada. Olha, deve ter se reunido assim os discípulos, né? Ele está dizendo que nós não conhecemos ele. 3 anos que a gente anda com ele, dia e noite ele disse que nós não conhecemos ele. E disse mais, que se nós tivéssemos conhecido ele, conheceríamos o pai dele. E agora está dizendo que desde esse momento, nós conhecemos o pai e temos visto o pai. Eu fico imaginando cá comigo, como é que deve ter sido, né? Pedro, você viu algum pai aí? Você viu, João? João, ele disse que nós temos visto o pai desde agora. Nós conhecemos o pai desde e temos visto o pai. E devia ser um tal de procura o pai para lá, procura um pai para cá. 3 anos convivendo com Jesus, não conheciam Jesus. É por isso que você vê pessoas que estão dentro de igrejas, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e não conhecem Jesus. Você pergunta: quem é Jesus? A segunda pessoa da Trindade. Mas não é assim ou não é assim? É possível estar dentro de uma igreja, ser um cristão e não conhecer quem é Jesus. Olha, a coisa foi tão forte, eles ficaram tão agoniados, querendo ver esse tal de pai, que disseram: Filipe, vem cá, vai você lá e pergunta para ele, pede para ele mostrar esse pai, e nós estamos satisfeitos, não queremos saber de mais nada, nós queremos que ele mostre o tal desse pai que nós não estamos encontrando aqui. E Filipe foi, versículo 8, e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, é suficiente. Olha, quando uma pessoa está curiosa, é incrível, né? O que a curiosidade não faz, né? Olha, eu faço qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, me diga, me mostre isso aí, eu quero saber. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Vocês não me conhecem ainda. Quem me vê a mim, vê a segunda pessoa da Trindade. Não. Jesus, quem me vê a mim, vê o Pai. Como que você vem lá e diz para mim, me mostra o Pai? Eu sou o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Você está pensando que existe um Pai lá em cima? Que existe uma outra pessoa? Eu sou o Pai. Então, esta é a mensagem primeira que a verdadeira igreja de Jesus tem que proclamar: Jesus é o único e soberano Deus. Diga aí com os teus lábios, confesse, diga: Jesus é o único e soberano Deus. Olha, João disse isso também. Abra a tua Bíblia agora, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Olha o que João diz aqui. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, está conosco, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro Deus. Quer dizer que até então eles não conheciam o verdadeiro. Mas ele diz: o Filho de Deus é vindo, está aqui. Quem era o Filho? A carne, aquele corpo, onde o próprio Deus habitou, e pelo qual Deus falava. E por isso que ele diz: e ele nos tem dado entendimento. Porque quem é que falava? Quem é que ensinava? O Filho. Deus falava através do Filho, através do corpo, através da natureza humana. Ele nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? Judas, está aí bem pertinho, adianta 2 páginas na frente, que vem a epístola de Judas. No versículo 4, Judas escreve uma epístola, fazendo uma exortação à igreja, e ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Você vê? Olha, irmãos, todos os apóstolos, todos mostram Jesus como Deus único, que havia se feito carne no ventre de Maria. Todos eles mostram assim. Você quer ver? Pastor, todos eles mostram isso. Veja aí, na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Agora Paulo diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus era o quê? Para Paulo, o Rei eterno, o Deus único. Não existe 2 nem 3. Mas quando ele escreveu a Tito, epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, ele é ainda mais explícito na coisa, mais claro, mais objetivo. Então ele diz assim no versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aleluia. Para Paulo, quem era o nosso grande Deus e Salvador? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Agora, vamos ver Pedro reconhecendo a mesma coisa. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ok? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, para Pedro, quem é o nosso Deus e Salvador? Jesus Cristo. Então, irmãos, essa crença na existência de 3 deuses, de 3 pessoas distintas, ele diz: não, são 3 pessoas distintas, uma ao lado da outra, mas elas são iguais em substância, iguais em santidade, iguais em poder. Olha, isso não faz parte da fé cristã, isso não faz parte da verdade da Bíblia, não faz parte. Não existe 3 pessoas, não existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo, não existe isso aqui na Bíblia. É verdade que a Bíblia fala de um Pai, fala de um Filho, fala de um Espírito Santo, fala. Mas Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 pessoas distintas, são 3 manifestações de um único Deus. Deus se manifestou como Pai na criação, Deus depois se manifestou como Filho, quando ele assume um corpo de carne no ventre da Virgem, depois ele sobe aos céus, naquele corpo glorificado, e ele retorna para continuar fazendo a sua obra na sua manifestação de Espírito Santo. Mas não são 3 pessoas, não existe isso aqui na Bíblia. Pastor, mas espera lá, mas se ensina, pastor, que existe uma trindade celestial de 3 pessoas, iguais em essência, semelhantes em poder, semelhantes em conhecimento, semelhantes em santidade. Ok, eu sei que existe esse ensinamento, só que a Bíblia diz que isso não é verdade. Você vai ficar com aquilo que dizem, por lógica, ou com aquilo que a Bíblia diz que é a máxima expressão da verdade?
Pastor, a Bíblia diz que isso não é verdade. Diz. Eu vou mostrar. Livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 6. Então diz aqui. Estão procurando ainda? Eu aguardo. Então diz aqui: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Então a verdade sagrada, que o verdadeiro cristianismo tem que proclamar, é esta aqui: ninguém há semelhante a Deus. Diga: ninguém há semelhante a Deus. Não há um Filho semelhante ao Pai, não há um Espírito Santo que é semelhante ao Pai, semelhante ao Filho. Não, o que há é um único e soberano Deus que se manifestou ao mundo de três formas diferentes: como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Fugiu disso aqui, não é o verdadeiro cristianismo, é o falso cristianismo. É duro, mas é verdade. Pastor, mas 90% do sistema religioso diz que há três pessoas, que é uma trindade. Quer dizer que o irmão está dizendo que 90% é falso? Bom, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Houve uma época no século XVI que todo o sistema religioso dizia que havia purgatório, dizia que você podia ofertar o teu dinheiro para salvar um ente querido que já havia morrido, mas que não havia se convertido. Você pagava pelas indulgências. Era isso que se cria. Foi preciso que um homem, um sacerdote romano, irmão Zé Maria, um padre, um dia tivesse os seus olhos iluminados e se insurgisse contra tudo isso. Eu estou me referindo a Martinho Lutero. E ele disse: está errado, todo o ensinamento está errado. E ele promoveu a grande reforma protestante, que deu origem à igreja evangélica. A volta à Escritura, a fé na verdade sagrada. Século XVI. Estamos no século 21, início do século 21. Quer dizer que 400 anos depois, que lástima, né? Que trabalho tiveram os reformadores. Quantas vidas foram ceifadas, quanto sangue foi derramado, quanta gente morta, quantos que foram queimados na fornalha, na fogueira, quantos que foram mortos pela Inquisição da Igreja Católica, porque não aceitavam isso. Dizem: são os rebeldes, estão se rebelando contra Roma, Roma é infalível, o Papa é infalível, não pode, queima, mata, arrebenta. E eles permaneceram fiéis à verdade de Deus. E por isso nós estamos aqui hoje. 400 anos depois, a gente vê que é urgente que Deus promova uma reforma, agora dentro da própria igreja. Porque a igreja está toda desvirtuada. A igreja fugiu dos parâmetros bíblicos, né? Ainda há pouco eu conversava com um irmão aqui da igreja. Ele dizia: pastor, minha mulher faz seminário, né? E lá estão dizendo para ela, e ela chega em casa convicta, que não teve esse negócio de mar vermelho se abrir, isso aí é a conversa da carrochinha, que era um braço de rio seco, aí o povo aproveitou e passou, e aí depois inventaram essas histórias. Não demora muito, e vão começar a dizer também: não tem Deus não. Aliás, já dizem, não, Deus é uma energia, Deus é amor. Se nós estivermos nos amando, isso é Deus. Precisa de igreja. Eu vou falar sobre isso. Deus é o ser abstrato. Já dizem. A ressurreição de Jesus foi uma catalepsia. E chamam isto de cristianismo. Você está percebendo a importância do que nós vamos ver ao longo desses cultos? Isso aqui foi só um preâmbulo.
Porque isso aqui nós estamos careca de saber. Mas eu vou entrar fundo em muita coisa, viu? Por isso é importante que você não falte os cultos da igreja. Não falte. Primeiro, porque é mandamento de Deus. Segundo, pela importância do que nós vamos ouvir e aprender aqui. Amém? Logo mais à noite eu vou continuar. Eu vou prosseguir. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Glorifica a Deus com palmas, bem forte mesmo.